Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer, as determinações de Deus, os conselhos eternos. Salmo 139 é tão lindo nesse sentido, não é, irmão? Irmão, quem que pode ter qualquer problema psicológico se realmente conhece bem o Salmo 139? Não tem ninguém. Você conhece bem o Salmo 139? Antes que uma palavra me chegou à língua, tu já conhece todas. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Nós vivemos tão inseguros, tão desesperados, tão ansiosos, inquietos, preocupados. Palavras que o Senhor usa lá em Mateus 6, né? Mas olha o que esse salmo diz. Tu me cercas por trás, cercas por diante, e sobre mim pões a tua mão. Uma caixinha, né? A mão por trás, a mão pela frente, a mão por cima. Maravilhoso. Aí ele vai dizer assim, se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite. A salmista fala assim, para ti, as trevas não são trevas. Se eu tomar a minha cama e dizer, eu vou tomar as asas da alvorada, eu vou colocar a minha cama lá no profundo abismo. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Tu conheceste a minha substância ainda informe, ou informação, no ventre da minha mãe. E no teu livro estavam escritos todos os meus dias. Todos escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Quão maravilhosos para mim são teus pensamentos. Não é? Aí ele termina aquele salmo de uma maneira que é a única para se terminar. Ele vai dizer, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Prova-me, conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Isso é graça. Graça. Ó irmão, o Senhor nos ajude a viver nesse ambiente da graça. Ao que me separou antes de eu nascer. E aprove a Ele revelar seu Filho em mim. Isso não é verdade só para Paulo. Isso é verdade para cada um de nós. Ele também nos separou antes de nós nascermos. Também aprove a Ele revelar seu Filho em nós. Né? Aí ele vai dizer, e me chamou, olha o verso 15, me chamou pela sua graça. Chamou pela sua graça. Nós estamos vendo aqui a terceira menção de graça já nesse primeiro capítulo. Porque a ênfase é graça, nos 3 primeiros capítulos. E aqui a graça está relacionada com o quê nesse versículo? Chamamento. Não é evidente? Me chamou por sua graça. Graça que chama. Sabe como os irmãos do passado chamavam essa graça que chama? Eles chamavam de graça eficaz. Me lembro que numa outra ocasião, creio que aqui mesmo entre os irmãos, nós citamos uma pequena frase de um desses irmãos do passado, que conheceu muito bem a beleza da graça, o ambiente da graça, Jonathan Edwards. Ele definiu essa graça que chama, essa graça eficaz, assim. Vou repetir mais uma vez, escute bem. Ele disse assim, na graça eficaz, nós não somos meramente passivos. Na graça eficaz, nós não somos meramente passivos. E nem Deus faz uma parte e nós fazemos o restante. Mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Pois é isso mesmo que Ele produz, nossas obras. Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Mas nós somos verdadeiros agentes. Somos em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos. O que ele quer dizer com essa frase? Difícil, paradoxal. Ele quer dizer que quando Deus nos chama pela sua graça, Ele é a fonte e Ele é o autor. Mas nós não somos bonequinhos que são regidos simplesmente como marionetes. Mas Deus desperta algo em nós que antes não estava despertado. Deus desperta uma resposta em nós que antes não estava despertada. Qual a resposta? Uma resposta para a graça. Então Deus, quando revela a graça para nós em Cristo, Ele não nos manipula, Ele nos atrai. Ele busca a resposta em nós e encontra essa resposta em nós, porque a sua graça é eficaz. Então, irmãos, Paulo une nessa terceira menção no versículo 5, a graça a esse chamamento. Ele me chamou
por sua graça. Sabe como ele escreve aos Coríntios? Um verso também que, sem dúvida, toca-nos profundamente. 1 Coríntios 1, 26. Ele fala assim: irmãos, reparai no vosso chamamento. Reparai na vossa vocação. Não foram chamados muitos nobres. Não foram chamados muitos poderosos. Mas o Senhor escolheu as coisas fracas do mundo. Somos nós, né? Deus escolheu as coisas fracas do mundo. Se nós fomos chamados, somos nós. Deus escolheu as coisas desprezíveis do mundo. Somos nós. Deus escolheu as que não são. Somos nós. Deus escolheu as coisas loucas. Boa maneira de nos definirmos. Nós e nós mesmos, loucos, né? Vivendo conforme queríamos, a nossa maneira, achávamos que nós éramos os melhores, né? Justos, justiças próprias. Ele escolheu essas coisas que não são, para reduzir a nada as que julgam ser, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é o chamamento de Deus. Paulo faz menção a ele aqui, nesse versículo 15. Graça que chama. Depois ele segue ainda, versículo 16, do capítulo 2. Ele diz assim: sabendo, contudo, Gálatas 2,16, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também nós temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, visto que por obras da lei ninguém será justificado. Por que Paulo está preocupado com isso? Porque aqueles que já tinham recebido Cristo estavam retornando a obras da lei. Irmãos, hoje não é diferente. Das maneiras mais sutis, as grossas, nós já citamos algumas aqui, não é? Voltar até mesmo a cerimonialismo, buscando alguma coisa da parte de Deus. Mas vamos para as formas mais sutis. Todas as vezes que nós queremos barganhar algo com Deus, nós estamos em obras da lei. Todas as vezes que nós queremos fazer uma coisa para Deus, para receber outra de Deus, nós estamos em obra da lei. Todas as vezes que nós vamos orar, olhamos para nós mesmos e entendemos que nós não estamos em condições, porque nós não fizemos isso, não fizemos aquilo outro, nós estamos nas obras da lei. Porque nós só temos acesso a Deus por causa do precioso sangue do Senhor Jesus. Não é pelo que fizemos ou pelo que não fizemos. Só pelo precioso sangue. Mas é claro, todas as vezes que lançamos mão deste acesso pelo precioso sangue, se há em nós algo não resolvido, não tratado, pecaminoso, que ofende o Espírito, será revelado. Mas isso não impede o nosso acesso. Muito pelo contrário. Nós levamos ao Senhor Jesus aquilo que o Espírito Santo nos convenceu. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Onde nós encontramos isso? No ambiente da aceitação. Não é? Então, irmãos, há formas muito sutis dessas obras da lei em nós. Isso nos leva a uma ansiedade, a um desespero, a uma inquietação, a falta de paz em nossa vida cristã que não tem tamanho. Porque nós não estamos compreendendo exatamente o que é a graça, exatamente o que é o derramar do sangue, exatamente o que foi o rasgar do véu. Ao invés de correr para Cristo com os nossos pecados, nós corremos de Cristo com os nossos pecados. Porque nós não compreendemos a graça. Não é? A graça não é leviana. A graça não é panos quentes na cabeça, a graça julga o pecado, porque o Senhor Jesus é cheio de graça e de verdade. Esse par anda junto, não é? Mas nunca verdade sem graça, e nunca graça sem verdade, não é? Então, que ambiente maravilhoso esse. Então, Paulo estava assim, tenso, suas palavras são agudas, desesperadas, podemos até ousar dizer, com esses que estavam fazendo uma bagunça com esse evangelho precioso, puro, misturando com tantas coisas, né? Aí, versículo 19, um versículo já citado, muito conhecido nosso, ele vai dizer no final do verso 19, Gálatas 2, eu estou crucificado com Cristo. Agora veja, é Paulo dizendo, cuidado, irmão, para você não ficar como um papagaio dizendo isso. Isso tem que ser uma experiência, uma realidade, um ambiente, uma revelação em nossas vidas.
não é? Em Cristo é verdade. Em Cristo todos nós estamos crucificados. Ou precisamos nos crucificar ainda? Claro que não. Quando Cristo morreu, nós morremos. Romanos 6 ensina tão claro. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Efésios capítulo 2 também diz. Quando Ele se assentou nos lugares celestiais, nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Muito claro. Mas tudo isso é objetivo. Será que você entende, irmão? Tudo isso foi feito em Jesus Cristo. Agora precisa ser realizado em nós. Não basta que seja verdade apenas em Jesus, tem que ser verdade em nós. E para ser verdade em nós, o que é necessário? O que é necessário? Revelação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai fazer dentro de nós, quando ele foi derramado? Trazer tudo que é de Cristo e aplicar a nós. O Espírito Santo é o aplicador, é o realizador, é o tradutor das verdades que são em Cristo para dentro de nós. Por isso ele veio morar. Será que está claro isso para nós? Ele é o Espírito da realidade. Não foi assim que o Senhor o chamou? Ele vos guiará a toda realidade, verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele é o Espírito de sabedoria e revelação. Não é precioso? Então, irmão, quanta mornidão, quanta apatia existe em nossa vida cristã, porque nós ficamos apenas com esse aspecto da verdade. Eu estou em Jesus, eu estou salvo, eu estou livre da ira vindoura, eu estou livre da condenação. Amém, isso é verdade. Mas e agora? E a qualidade de vida que temos vivido? Cristo vive em nós, Cristo está sendo formado em nós. Nossa mente é a mente de Cristo? Ou nós somos cristãos com mente velha? O que mais existe é cristão com mente velha. Porque cristãos não deveriam ter mentes velhas. Cristãos não deveriam ter mentes impuras. Cristãos não deveriam ter mentes ansiosas, inquietas, preocupadas, inseguras. Não deveriam. Mas por que tem? Porque aquilo que é verdade em Cristo não está sendo verdade em nós. Não é? Por quê? O tradutor já mora em nós. O Espírito da verdade. Então o que nos falta? Andai no Espírito. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aprendemos a viver nesse ambiente, irmãos. Foi o que a graça abriu para nós. O Evangelho não é um conjunto de doutrinas, irmãos. Não é um compêndio de teologia. É uma pessoa. Uma pessoa tal que nos convidou para morar nela. Mora em mim, e eu morarei em vocês. Como um ramo na videira. Ora, onde nós temos morado? Que ar nós temos respirado? Então ele vai dizer, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, observe esse e esse viver que agora eu tenho na carne. Ele tem, será que nós temos também? Será que isso é verdade para nós? Para ele era. Esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo olha a palavrinha que nós já estudamos lá no início, entregou. Olha que linda ela é. Vê como ela é específica? Ele se entregou por mim. E o que ele diz no 21? Olha com atenção. Não anulo a graça. Quarta vez que a graça é mencionada. Estamos vendo, né? E agora, a graça aqui está em que contexto? Você viu que cada menção tem um contexto próprio e que vai nos ensinar uma verdade específica. A graça aqui, no verso 21, Gálatas 2, 21, é a graça de viver da fé do Filho de Deus. Não é maravilhoso? A graça de viver pela fé do Filho de Deus. Essa graça nos foi dada. Agora, irmão, vamos fazer uma pergunta. Não tem nada de teórico aqui, tudo de muito prático. Qual foi a fé de Jesus? A fé de Jesus foi plena, não é? Absoluta. Ele viveu do Pai, pelo Pai, no Pai. Essa foi a fé de Jesus. Ou você acha que Jesus não teve fé? Alguns acham que Jesus não precisava de fé, não é? Ele foi um super-homem, o verbo encarnado, super-homem. Jesus não foi super-homem. Hebreus diz que ele foi em todas as coisas semelhante a nós, mas sem pecado. Fraco, sedento, cansado, não é? Exausto muitas vezes, com fome, não é? Então qual foi a fé do Filho de Deus?
foi a fé que o Verbo encarnado, o homem Jesus, o Jesus de Nazaré, viveu de uma maneira plena, retilínea com o Pai. Quando ele morreu e nos incluiu nele, essa fé nos foi dada. E agora nós podemos viver pela fé do Filho de Deus. Mas não é automático. Precisamos desenvolver agora essa vida da fé. Lembra que os discípulos oraram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. O que é fé, estritamente falando? Fé é isto: união com Cristo. Esse verbo crer, na língua original, significa unir-se. Unir-se. Quando nós falamos eu creio no Senhor Jesus, eu estou dizendo exatamente isso. Antes dele era ele, eu era eu. Agora eu creio no Senhor Jesus. Nossa vida está unida a ele. Não é? Fé é união. Então ele diz: vivo da fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.